Olá, Lívia, tudo bom? Oi, Flávia, boa noite a todos. Tudo bem? Tô ótima. E você? Também tudo jóia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito Prazer. bom falar desse tema tão empolgante, motivante, né? Ainda com alguém que tem tanto conhecimento de prática e de estudo. Tenho certeza que vai ser muito bom, uma boa conversa aqui nessa sexta-feira à noite, bem inspiradora, né? Bem tranquila, bem leve, para estimular e fazer cada um acreditar mais nessa ideia do bem-estar animal, das mil possibilidades que existem para a gente aplicar esse tema tão importante na nossa produção animal. Joia. E me ajudem aí, ó. Vocês estão vendo a gente bem? Vocês estão ouvindo bem? Me falaram que eu tô com o rosto cortado. Deixa eu baixar aqui. Me ajudem, por favor. E a Lívia, eu vejo bem aqui. Aqui pra gente aparece diferente. Então, dê umas dicas. Mas a doutora Lívia, vou chamar, peço já permissão, né? Ela é Por zootecnista, favor. formada pela Unesp, Jaboticabal, mestre, doutora e pós-doutora no tema bem-estar animal, que então entende muito disso e também com a parte teórica, né, da ciência, mas também da prática. Fez muitos treinamentos pela BEA Consultoria, também como pesquisadora e parceira no Grupo Ético, junto com o professor Matheus Paranhos. Ai, que bom, o áudio nosso está ótimo. Isso, nos ajudem, pessoal, para a gente ter uma boa conversa. Consultora da BEA, que fez a parceria com a gente nessa semana, com os vídeos que a gente deixou nos nossos perfis, né? A gente pede que vocês compartilhem, aproveitem. Tem muita dica prática lá para imprimir, colocar para o pessoal da fazenda e aproveitar tudo isso. Ela também é coordenadora e docente em zootecnia da FASU, Faculdade de Uberaba. E um pouquinho aqui nessa apresentação, né? Mas a gente pode começar. Como, Lívia, que você vê hoje para o produtor de leite, como que ele promove, como ele sabe os pontos que ele tem que começar a trabalhar na propriedade dele, para que ele identifique os pontos que ele tem que melhorar, né, com o bem-estar animal. Isso é uma pergunta super legal, porque às vezes eles perguntam assim: como é que eu começo a tratar do bem-estar animal na fazenda? Como é que eu começo a implementar o bem-estar animal na fazenda? A partir do momento que a gente tem animais na fazenda, a gente já está falando de graus de bem-estar animal. Né? Para a gente começar a fazer esse trabalho nas fazendas, o que motiva muito o produtor? O foco no problema. Às vezes ele está passando por uma dificuldade, ele está passando por uma alta mortalidade de bezerros, por uma alta frequência de mastite, uma alta frequência de laminite nas vacas. E se ele começa a perceber que isso tem uma relação direta com o bem-estar dos animais, ele já começa a entender por onde que ele começa. Então, a gente sempre tem que focar nos problemas. Todos os problemas estão relacionados com o bem-estar dos animais, quando a gente diz, principalmente na parte de saúde, do que o animal está refletindo na produção. Porque fica muito simples quando a gente imagina que um animal saudável, um animal bem nutrido, um animal em um ambiente confortável, um animal que tem boa expressão de comportamento, as chances que ele tem de impulsionar a sua produtividade é muito maior quando tudo isso falta. Então, quando ele começa a focar nos problemas, entender que os próprios índices zootécnicos que ele já trabalha tão bem na fazenda mostram para ele que isso tem aumentado ou está apitando um sinalzinho de alerta lá, é por ali que ele deve começar. Bacana. Então, isso está relacionado, e é bacana que você interfere diretamente também no resultado, né? Então, vendo um problema de uma determinada categoria, aí você tem que parar e observar o que está acontecendo ali naquele setor? Seria isso? Isso, a gente tem que começar por partes. Às vezes a gente quer mudar tudo. A gente tem que mudar primeiro aquilo que está mais te afetando. Eu vou começar pela parte dos bezerros, o foco está ali. O foco está em entender o que está acontecendo, como esses animais estão sendo alimentados, como eles estão sendo manejados, o porquê da alta mortalidade e atuar nisso. Uma vez que eu atuo nisso e eu começo a ver resultados, a própria equipe se estimula a levar isso
ah, não, se aqui melhorou, então vamos lá com as novilhas agora. Chegou a hora da gente trabalhar com as novilhas. E isso vai criando uma onda de motivação da própria equipe, que ela está vendo que tudo que ela faz ali, o trabalho que ela faz diariamente, reflete no bem-estar dos animais, reflete na produtividade. Automaticamente a gente fala de uma facilidade de manejo, porque lidar com animais saudáveis e com alto grau de bem-estar é muito melhor do que se lidar com animais com problemas, animais doentes. Então, isso cria uma onda de motivação. Então, é o foco. A gente tem que determinar o problema, mas tem que focar nele. Uma vez que você vai resolvendo, você vai dando um passinho para frente de cada vez. Legal. E dá um exemplo, Lívia, de que você já viveu num treinamento ou numa propriedade que você fez consultoria, que foi esse caminho que aconteceu. Quando eu comecei, na verdade, por exemplo, pelos bezerros, né? Vou dar um exemplo de uma fazenda quando eu começo pelos bezerros. E aí, o pessoal vai vendo, eu vou conversando com eles, a gente vai fazendo treinamento e vai tendo um acompanhamento diário de que tudo isso está acontecendo. E aí, de repente, passa o manejador das novilhas. E aí ele para lá e fala: oh, quando você vai lá nas minhas, então? Que eles falam de minhas, né? Como você tudo está relacionado, Flávia. Quando eu tenho um problema lá na frente, que é uma novilha que não tem uma boa descida de leite, porque ela é muito reativa ou porque ela tem uma genética que não permite com que isso aconteça, mas a gente sabe que o manejo pode ajudá-la nessa descida do leite. Quando ele começa a entender que tudo isso tem um começo, e começa lá na fase de cria da bezerra, que quando essa bezerra aprende que ela está num ambiente favorável, que ela é bem manejada, então isso vai tendo uma manutenção das boas práticas. Então ele começa a ver o resultado dele lá no futuro e ele começa a entender que o problema que ele está pegando agora, na verdade, ele começou esse problema há 2 anos, 3 anos atrás, por uma falta de percepção que esse animal tem uma evolução de comportamento e de aprendizado dentro da fazenda, né? Então, aí isso começa a ser interrelacionado. Isso é o mais bacana do trabalho. E às vezes a gente subestima a capacidade dos trabalhadores que estão no campo de entender essa importância. E, na verdade, eles entendem muito bem quando a gente explica. E é muito bacana. Às vezes eles entendem melhor que o próprio produtor e eles já começam a falar, mas o meu produtor não está entendendo que isso é importante. Então, a gente não pode subestimar essas pessoas que trabalham no Legal. campo. Esse conhecimento tem que ser levado. Muito legal. E a gente vai falar ainda, ó, desse tema descida do leite, de treinamento da equipe, que são muito importantes super atrativos também para a nossa audiência. E nessa semana, nesses vídeos que você preparou com muito carinho para a gente, pensou e resumiu, porque a gente tinha que dar as dicas muito práticas, a gente falou de bezerra, de novilha, de cuidado com a descida do leite, de ordenha, e a gente também tem a categoria das vacas secas, né? Você já comentou que tem a questão de analisar o problema, mas tem alguma delas que é um ponto mais crítico, pensando na realidade hoje das fazendas leiteiras? Que é um que você fala, não, nessa parte a gente sempre precisa tomar mais cuidado. Quando a gente fala de bem-estar animal, tudo é importante. Mas aí tem uma balança. Aquilo que eu coloco a vida do animal em risco, esse é um problema que eu tenho que pontuar mais incisivamente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, dentro de uma fazenda leiteira, eu vejo que o animal ele pode morrer se ele não tem uma boa cura de umbigo e uma boa colostragem. A vaca, que às vezes está sofrendo de estresse térmico lá na fazenda, ela baixa a produção, mas às vezes isso, de um dia para o outro, ou em uma semana, isso geralmente não vai ocasionar a morte repentina desse animal por conta desse estresse. Mas quando eu vou lá nos bezerros e vejo que ele não toma colostro, que ele não tem uma boa cura de umbigo, isso implica em morte. Então, esses problemas que colocam a vida do animal em risco, eles devem ser tratados de forma mais emergencial e mais cautelosa. Então, a gente sempre tem que pensar Entendi. nisso. Então, se eu vejo uma fazenda normal, onde todo tem uma produção normal, mas ela tem que focar num ponto, então no ponto dos bezerros coloca a vida dos animais em risco. Então é nesse ponto que eu tenho que focar. E os outros depois eu vou trabalhando de forma a minimizar esse sofrimento,
Mas aquilo que coloca a vida do animal em risco deve ser tratado de forma, assim, incisiva e pontual e emergencial. Muito legal, Vitor comentou ele comece bem, acho que resumiu bem, né, o que você quer dizer, né? Então, começando bem, você consegue levar a ter uma reposição boa, ter uma vaca que vai parir muito bem, vai entrar bem nos tratamentos, que ela tem uma interação positiva. Nos nossos posts a gente falou muito de interação positiva, né? O que é isso na prática? As pessoas têm carinho pelos animais, eles gostam dos animais na fazenda. Eu vivo isso, a gente está sempre na rotina da pecuária leiteira, é um povo muito perto, né? Muito próximo das vacas. E o que é, então, uma rotina mais positiva ainda para o produtor de leite? Explica de uma forma bem simples. Quando a gente fala de você tem que interagir positivamente com os animais, parece que a gente está falando de poesia, ou parece que a gente está falando que tem que ter um retrabalho. Eu vou ter que parar o meu serviço para poder interagir positivamente com os animais. Não, na verdade, a gente tem que aproveitar as oportunidades diárias que o próprio manejo nos oferece para poder tentar promover essa interação. Então, se eu vou dar o aleitamento, vou dar leite para o meu bezerro, e na hora que eu estou dando leite, eu paro, eu passo a mão no meu bezerro, tanto para estimular ele a tomar o leite, porque é natural, se você observar um bezerro mamando numa vaca, o que a vaca está fazendo? Estimulando ele, né? Passando a língua nele, lambendo ele para que ele possa estimular. Então, quando a gente faz isso com o bezerro, a gente aproveita para ver se o bezerro está com diarreia, se o bezerro está com carrapato, se o bezerro está com alguma doença, se ele está magro, se ele não está. Coisas que você só consegue perceber quando você coloca a mão, quando você está ali apalpando esse animal. Então, isso é uma interação positiva. A hora que eu estou indo lá no meu rebanho de recria e eu vou colocar ração no coxo, ao invés de eu colocar a ração no coxo e sair, eu coloco a ração no coxo e chamo o meu gado, vem, vem. E eles se aproximam. Então, esse contato visual, esse contato de eu passar. Aí eu já não preciso mais ficar tanto estimulando os animais, né? Eu começo a passar por eles, começo a fazer uma manutenção de tudo aquilo que eu comecei lá no começo. É igual o Vitor falou, comece bem. Então, essas interações positivas, Flávia, elas podem acontecer em qualquer momento. Na hora que a vaca está entrando na sala de ordenha, uma pessoa que, ao invés de já chegar no Uber da vaca e fazendo o teste do caneco, pré-dipping ou pós-dipping, é aquele que toca o Uber antes, fala, oh, vamos lá, mimosa, hoje é dia de tirar leite, coloca e vai fazer. Então, tudo isso te conecta com o trabalho e te faz ter uma boa rotina. O gado leiteiro é algo que fala assim, porque você fazer errado todo dia também é uma rotina, né? Então, você tem que ter boas rotinas e aproveitar as oportunidades que o próprio manejo te dá para tentar fazer o melhor. E quando eu falo que as fazendas hoje que estão se mostrando com alto grau de bem-estar, que estão até recebendo certificação, ou que estão mostrando um bom trabalho, elas estão focando no detalhe que está fazendo a diferença. Então, quando você interage positivamente com os animais, isso é um detalhe muito importante que te diferencia de todos aqueles outros produtores, porque você está se importando com esse detalhe. É ter um foco num processo muito bem feito, é isso? Isso. Desde quando você vai dar um colostro, mas você não vai dar o colostro em qualquer colostro, mas aquele que foi analisado, aquele que realmente está dentro dos níveis de qualidade, que foi processado corretamente. É um foco muito, muito importante em processo, é isso que você está querendo dizer? O foco no processo, porque a gente fala assim, não adianta nada você passar a mão no bezerro e dar um leite de má qualidade. Não adianta nada você passar a mão no bezerro e dar 1 litro de leite. Então, quando a gente fala dessa interação positiva, a gente está falando de um cuidado como um todo. Então, eu vou pegar um bom colostro, eu vou fazer a avaliação desse colostro, eu vou oferecer o colostro de forma correta, na quantidade certa, e ainda vou aproveitar essa oportunidade para ter um estreitamento de interação com esse animal e para todo mundo entender. Os bezerros têm memória, os bovinos têm memória. E essa memória ela é construída na fase de infância, como qualquer mamífero. Né? Eles constroem a sua memória, tudo aquilo que eles aprendem, e tem uma latência para o aprendizado na infância. Então, quando a gente estimula isso na infância, você só tem o trabalho de fazer uma boa manutenção no futuro. Então, é exatamente isso, é atenção ao processo, mas é o processo como um todo.
Bacana. E o teu trabalho eu não sei se foi qual deles, mas foi relacionado muito a isso, né? Os estímulos, a escovação. A E, gente fez algumas matérias sobre isso. E como é que você vê a realidade que você viu naquela época para o que você tem hoje? não, Existe mais facilidade de aceitação? Como que é analisar esses dois cenários? não, hoje, né, igual o professor fala, tem gente que fala que o bem-estar está na moda, né? Se ele está na moda, então nós estamos fora de moda há muito tempo, porque a gente tem trabalhado com esse tema há muitas décadas, né? Mas eu comecei esse trabalho no meu trabalhar nas fazendas e eu chegava lá vamos. Na verdade, foi a partir de um foco de problema, viu, Flávio? Eu estava acompanhando um trabalho na ordenha e a gente estava fazendo um trabalho na ordenha e passava pelos bezerros. E a gente via que a bezerrada cabisbaixa, a bezerrada desanimada, uma bezerrada que tinha muita diarreia. E aí a gente começou, junto com o professor Matheus, a parar nesse local e entender por que isso está acontecendo. E aí nos chamou muito a atenção de começar a tratar bem essas bezerras. E aí a gente focou em tudo, na forma como dar o leite, na forma como proporcionar um bom ambiente e principalmente nas interações. A gente começou com gado holandês e começou a perceber que isso tinha uma resposta. A partir do momento que a gente foi começar a trabalhar com animais cruzados, como o girolando, ou o próprio gir leiteiro, que é uma raça pura, que tem esse elemento do zebu, que traz essa reatividade como uma impressão genética dele, algo dele, a gente viu que esse trabalho ainda é muito mais importante. Então, a gente começou batendo nas portas das pessoas para poder tentar validar um método que a gente acreditava que dava certo. E hoje a gente tem todo mundo procurando isso, pensando nisso. Então, mudou muito e a gente fica muito feliz de poder estar usufruindo de tudo isso que a gente iniciou lá em 2005, como uma forma pioneira e agora de uma forma tão bacana, isso sendo uma realidade na pecuária de leite do Brasil. Muito legal, muito bom mesmo. E esses dias, né, a gente passando um pouco antes de eu passar de fase da vida do animal, eu queria que você falasse um pouquinho mais da questão da amamentação com o bico, que a gente teve essas perguntas, né, da mamadeira ou com o balde, né? A gente recomenda que seja sempre com o bico e não com o balde. Por quê, Lívia? Qual que é a relação que existe aí natural? E por que isso dá mais certo? A gente tenta respeitar a fisiologia dos animais, né? Embora há trabalhos que mostrem que quando você aleita em balde com bico, ou você aleita no balde sem bico, isso nutricionalmente falando não tem uma diferença significativa, há outros trabalhos que mostram que isso tem uma melhor expressão do comportamento, o animal tende a ter um menor nível de estresse, o animal tende a ter uma digestibilidade um pouco melhor. Então, tudo aquilo que gera dúvida te faz, então, não ter um caminho, não ser taxativo em falar assim, os dois não têm diferença significativa. Por que, que a gente sempre fala da mamada com bico? Porque isso é o mais próximo do natural. Você observar o bezerro, ele nasce com reflexo de sucção, é um comportamento inato, porque nasce com ele, e ele sente essa falta. Então, se a gente está numa produção animal, a gente tem que tentar suprir as necessidades dos animais. Quando a gente oferece o leite num balde com bico, numa altura, aí o pessoal fica falando assim, mas aí qual que é a altura? Se você prestar atenção, a altura que você deve colocar o bico é a altura do úbere, da vaca, que dá ali em torno de 45 centímetros. Então, tudo que a gente implementa na fazenda, Flávia, é baseado na observação do comportamento dos animais. Então, a gente tem percebido nas fazendas, por exemplo, que quando a fazenda adota o aleitamento em balde com bico, ela percebe uma facilidade de manejo, por mais que ela tenha que lavar esses bicos ao final do processo, que dá um pouco de trabalho, e realmente dá, mas ela percebe que as bezerras mamam leite desde o primeiro dia de vida, que não tem aquela bezerra que deixa leite no balde, não tem bezerra com pneumonia por aspiração de leite. Você olha a padronização da condição corporal desses animais, ela é boa, porque todos os animais conseguem mamar todo o leite que está ali, e ainda contentamento, isso é positivo, né? Então, o que a gente precisa,
eu acho que ainda mais agora com os meios de comunicação tão atuantes, é mostrar uma imagem positiva do produto leite. Mostrar que é possível, sim, a gente produzir leite de uma forma que garanta um bom grau de bem-estar para os animais. O aleitamento em balde com bico nos traz essa positividade na imagem e também uma eficiência produtiva. Legal, bacana. E outro tema que a gente separou aqui, nós até conversamos um pouco antes, é que esses dias eu vi um depoimento no Instagram mesmo de uma produtora, a Aline, lá do Sítio Boa Esperança, e ela estava muito emocionada com a questão que ela tinha atingido uma meta de produção sem o uso de artifícios, né? E que é um desafio para o produtor. A gente fala muito disso, isso é um tema que às vezes é negativo pela visão do consumidor, os diferentes artifícios aí que ou você usa para descer ou para aumentar o leite. E Uhum. como que consegue, como que é possível fazer isso com bem-estar animal? Que práticas que a gente tem que ter? O que tem que pensar nessa hora? Como que vocês trabalham esse conteúdo? Da descida do leite em específico, você disse? É, Isso. o bem-estar animal, ele é do animal, é o estado dele. Como é que a gente promove o bem-estar animal? Através da adoção das boas práticas de manejo na fazenda, né? Então, eu quero ter uma boa descida do leite, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que ter um animal que seja capaz de dar o leite sem o bezerro ao pé, de uma forma natural. Às vezes a gente também está exigindo, a gente observa muito no gado leiteiro, por exemplo. Hoje, ele não é um animal que é capaz de dar o leite sozinho, sem a presença do bezerro, por conta dessa habilidade materna que ele tem, esse apego com o filhote que ele tem, que ela tem, que é muito alto. Então, isso a gente tem que começar a considerar. O leiteiro, o próprio buzerá, são animais que eles é da natureza deles. A gente ainda não trabalhou para uma seleção afinco de tentar promover um gir leiteiro capaz de dar o leite sem a bezerra e sem o uso da ocitocina. Mas, quando a gente trabalha com animais cruzados, que é a experiência que a gente tem muito legal com o girolando, a gente já vê que isso é uma possibilidade. E o que impede a vaca de descer o leite? A reatividade dela, o estresse dela, né? Então, a gente sabe que o girolando, ele é capaz de ter uma boa descida do leite sem o uso de uma aplicação de artifício, como você falou, sem utilizar tratamentos veterinários. Como é que a gente consegue isso? De duas formas. Primeira coisa, você tem que entender se isso não é só um problema genético, porque às vezes você faz um trabalho, esse animal não responde. Você tem que entender que mesmo dentro dessas raças, como eu falei, tem animais que não vão responder bem ao manejo, identificar e entender que esse animal tem que ir para um produtor que tira leite com bezerro ao pé. Na sua fazenda ele não vai ser capaz de... É possível. E como que é possível? Tentando deixar a vaca mais tranquilo possível, porque é o estresse que ele condiciona uma série de hormônios ali, uma liberação de hormônios, que ele é antagônico, né? Ele impede a liberação do hormônio da ocitocina, que é o hormônio responsável pela descida do leite. Então, o que você tem que pensar? O meu animal não pode chegar estressado na ordenha. Para o meu animal não chegar estressado na ordenha, tudo o que você vai fazer com ele, desde a hora que você tira ele lá do piquete, até você levar ele na sala de espera e ele entrar na sala de ordenha, tudo isso pode ter um reflexo nessa questão de ter uma liberação de hormônios de estresse e impedir a liberação da ocitocina. Então, essa produtora, ela deve ter entendido isso e começou a ter essa conscientização dentro da fazenda de tentar deixar a novilha ou a vaca o mais tranquila possível até ela chegar na sala de ordenha. Se você já iniciou isso lá nos bezerros com interação positiva, automaticamente seu trabalho na ordenha fica muito mais fácil. Você já adiantou várias fases. Mas não, se você não começou no bezerro, você também não está perdido. Há como reverter essa história com alguns animais, desde que você tenha esse entendimento de como manejar bem os seus animais, evitando altos níveis de estresse durante o manejo.
Entendi. Na parte das novilhas, né, uma das coisas que você contou pra gente é essa questão de treinamento, né, de passar as novilhas pela sala de ordenha, de fazer uma estimulação com um cotonete gigante, né? Isso tem realmente efeito? Muda quando ela passa a produzir, ela já não chega num ambiente que é tão novo? Essa é a ideia? Porque pensa bem, assim, se a gente começar a entender o animal como um ser capaz de sentir, a hora que esse animal pare, ele já tem uma explosão de hormônios que é do instinto maternal dele, né? A vaca, a novilha, no caso. A hora que ela chega num ambiente que é desconhecido, então ela foi separada da bezerra. Ela chega num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com barulhos desconhecidos. Como é que ela vai se sentir tranquila ao ponto de falar assim, não, eu vou descer o leite? É lógico que se a gente pensar num holandês, num gir, pelo Jersey, perdão, pelo fato dele ter essa seleção há muitos anos para essa habilidade leiteira, ele é capaz, para ele esse estímulo já não é tão importante, mas para alguns outros animais são. Então você tem que entender que é muito difícil ela manter a calma nesse ambiente novo, nesse eu não gosto muito de trazer isso ou semelhança com o humano, mas a gente, quando chega em um ambiente diferente, a gente mesmo fica um pouco resistente, né, daquilo. Fica olhando, será que vai? Então, quando a gente começa a mostrar para a novilha, lá no momento do pré-parto, qual que é o ambiente em que ela vai ser ordenhada, quais são as pessoas que vão trabalhar com ela se habitua, ela começa a se condicionar com isso, e isso depois que ela pare, por exemplo, ela pariu, ela teve um estresse, certo? Mas ela chegou lá na ordenha, é todo mundo conhecido, o ambiente é conhecido, então eu não vou ter um estresse aqui. Então aí a chance de eu descer o leite aqui é maior. Mas se ela tem um estresse na hora da apartação, chega na ordenha, ela tem outro estresse. Chega uma pessoa para colocar a mão no Uber dela, alguém que nunca fez isso, ela tem outro estresse. Então isso vai te levando a uma somatória de estresse que não vai permitir liberação de hormônio natural de ocitocina e ela não vai descer o leite mesmo, né? Então, o errado é a gente utilizar meios como uma forma paliativa. Você resolveu o problema lá dentro do fosso, que é a aplicação de algum medicamento, você está resolvendo o problema ali, mas na verdade você está atuando no sintoma do problema, né? Porque a causa é evitar o estresse. Então, quando você traz as novilhas no pré-parto para se habituar com o ambiente, com as pessoas, isso dá super certo. As pessoas querem muito, Flávio, fórmula de bolo, né? Quantos dias eu devo passar na sala de ordenha? Eu devo passar com 60 dias? Eu devo começar com 30 dias? Eu devo começar com 10 dias? Isso aí é a própria vaca que vai te dizer. Os trabalhos que o Grupo Ético mostrou em uma fazenda em Lins nos mostrou algo muito importante, que você não pode passar as novilhas na sala de ordenha e depois ficar 20 de estímulo e entrar na sala de ordenha. Então, quanto mais próximo do parto você conseguir trabalhar para que ela tenha sempre isso na memória ativa dela, os resultados são ainda melhores. Entendi. Olivia, esse passar é real. Eu tô vendo as perguntas, gente. Eu vou perguntar para ela porque a gente tem tempo, tá? Então fiquem bem tranquilos aí e enviar. Esse passar é só como a gente faz igual com tronco, é só passar, ou é realmente encostar o animal, fazer como se fosse tirar leite? E outro ponto que também a gente viu nas nossas enquetes da semana, tinha pessoas que não conhecem esse cotonete. O que que é? É uma vareta com o saco nas pontas? Explica aí como é que faz. A gente tem que começar aos poucos, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer? Coloca as novilhas do pré-parto junto com algumas vacas madrinhas, abre a ordenha e deixa ela passar. Você também não vai. Lembra que eu falei? Um estresse de cada vez. Então, primeiro deixa ela passar. Você não vai colocar ela na ordenha, parar ela na ordenha, colocar a mão no úbere dela, tudo de uma vez, entendeu? Então, vamos progressivamente para essa vaca ir tendo um aprendizado tranquilo para que a resposta dela de estresse seja sempre baixa. Então, eu abro a porteira e deixo essas vacas todas passarem. Lá as novilhas junto. Lá na saída, eu dou um alimento que agrada a ela. Às vezes ela volta lá pro coxo, o coxo já tem a ração do dia.
Então, o que eu falo? Pega um pouquinho de melado, um pouquinho daquilo que é palatável e joga só uma poeirinha, assim, sabe o pirulito do pediatra, aquilo que depois que toma a vacina, então. Joga ali, isso já traz uma memória positiva para ela. As vacas começaram a passar tranquilamente, tá na hora de fechar elas dentro da linha. Fecha elas na linha. E por que o cotonete? O cotonete também é uma forma de proteção. Ninguém vai querer colocar a mão num animal que nunca foi tocado. A hora que você trabalha com cotonete, que nada mais é que um bambu, que eu amarro um saco na ponta para que ele fique mais confortável, para que ele não, justamente para que ele não espete a vaca. É algo que deixa aquela ponta ali mais macia. E eu começo a estimular ela, isso me dá uma garantia que não é o meu braço, então eu evito o acidente, e eu consigo alcançar aí aos poucos e estimulando esse animal. Você vai ver que no primeiro dia ela vai sapatear, no primeiro dia ela vai achar aquilo meio estranho, mas depois ela vai se acostumando com esse cotonete, com essa passagem, até que você chegou um momento que você entendeu que dá para correr esse risco, pôr a mão no úbere da vaca e fazer uma massagem. Não estimular muito, não é aconselhável ficar estimulando o úbere da novilha no pré-parto, mas que ela tire essas cócegas que a gente fala, para que quando ela chegue ali, ela já entenda que tudo aquilo já aconteceu. Tem um Legal. número de dias, Flávia? Não. Tem um número. Depois de quando que eu mudo a fase? Observe. O animal parar, está na hora do cotonete. O animal está tranquilo com a passagem do cotonete, está na hora de você passar a mão na novilha. E aí, assim, você vai entendendo. Um ótimo indicador é quando eu entro na sala de ordenha e as novilhas estão todas ruminando lá dentro da sala de ordenha. Ruminação dentro da sala de ordenha é um indicador ótimo que ela está te mostrando para você, ó, tô ótima, tô tranquila, não tô com estresse, pode continuar aqui, que aqui tá muito bom. Isso é o que a vaca Legal. te fala quando ela tá ruminando dentro da sala de ordenha. Isso, veja o vídeo de hoje que tem essa cena lá para vocês olharem. E teve alguém que perguntou aqui se isso, então, só para emendar que nós estamos nesse assunto, se isso tem que ser feito no pré-parto, é uma sugestão, a Tatiana. O ideal é que seja no pré-parto? O Ou... ideal que seja, porque geralmente os animais, quando a gente emprenha, passa ali por técnicas reprodutivas, eles ficam mais afastados da ordenha, né? Então, quando eu coloco esse animal no pré-parto, que são os 30 dias, geralmente, que antecedem o parto, esse animal já vem para mais próximo da sala de ordenha. Isso te facilita o manejo. Lembra que a gente tem que entender que a gente não pode trazer mais problemas para a fazenda, né? Então, se você vai pegar um animal com 60 dias, você vai tirar ele de um local que você não tem nem aonde ele pôr perto aqui da ordenha. Então, quando eu falo no pré-parto, você já tem um local, você já vai trazer ele mais para próximo da sala de ordenha, que é muito bom. E você não vai ter aquele intervalo sem passar na sala de ordenha. Lembra que eu falei que um intervalo muito grande sem passar na sala de ordenha não é recomendado. Então, nessas experiências que a gente tem a campo, o momento do pré-parto é o melhor momento em relação de facilidade de manejo, de causar menos transtorno para os animais e para os manejadores, é esse momento do pré-parto. Lógico que, Entendi. se você começou lá com as bezerras, seu trabalhinho no pré-parto vai ser muito mais acelerado, porque você já começou. Que seja isso. Geralmente a gente pega, as fazendas têm duas ordenhas, geralmente a gente pega o último lote da ordenha da manhã, porque é um momento mais fresco para os animais, e aí você já aproveita, passa. Esse trabalho, Flávia, ele não dá 30 minutos quando feito todos os dias. E é um trabalho que Legal. vale muito a pena. Vou aproveitar aqui que a gente parou um pouquinho, a gente já vai falar de refrescamento, de treinamento, mas eu vou ver aqui umas perguntas. Existem modelos de alguns baldes, aparentemente são próximos dos tetos, o formato do bico, né? Próximo do teto da vaca. Essa informação é correta? Quanto mais o bico for parecido com o teto, formato, as questões de sucção, isso é o correto, é o melhor para se usar? Não sei se você tem alguma coisa disso. As coisas vão avançando, né? Será que você precisa ter um bico de R$ 300 para poder fazer o animal mamar num bico como de forma de Uber? Talvez não seja esse o ponto.
o animal tem que ter um local para sugar. O bico, seja ele... Os bicos de mamadeira hoje que a gente compra em cooperativa, que ele vem naquele saco a granel, quando você... O que determina se o bico é bom ou não é o tamanho do furo, tá? Não adianta também você colocar um bico e fazer um corte lá e deixar o leite jorrando para que ele tome o leite mais rápido. O que vai fazer a diferença é o bezerro tem que sugar. Quando que a gente percebe? O bezerro vai te falar se o bico é bom. Você olha em volta da boquinha dele, tá espumando. Quer dizer que ele tá fazendo força. É aquele bezerro que faz força na sucção. Ele demorou ali os seus 3, 5 minutos para mamar, então o bico é excelente. Não precisa ser um bico muito tecnológico. Na verdade, o bezerro tem que estar satisfeito com aquilo. Então, foca no tamanho do furo do bico. E se o bezerro mama esse leite de forma satisfatória, se ele está fazendo força para mamar, e se essa mamada demora aí pelo menos de 5 a 5 minutos quando o bezerro é mais novo, tá? E 3 minutos quando o bezerro já vai ganhando força, porque ele vai ganhando força e automaticamente ele vai mamando mais rápido. Isso é natural dele, não precisa também ficar querendo que ele mame o leite lá com 30 dias, com 10 minutos, não precisa disso também, tá? Legal. Nossa, quanta dica prática, hein? Que delícia. E aqui outra pessoa, você falou disso, mas se você quiser complementar alguma coisa, a Sinara perguntou o que você acha dos estímulos para as vacas F1, deve ser holandês com zebu. Nós comentamos um pouco, mas se A você vaca quiser complementar com alguma informação. A vaca F1 é a vaca meio sangue, né? É aquela que tem 50% zebu, 50% taurino. Aí pode ser um holandês, já não sei qual é o F1 que ela está comentando, mas geralmente tem essa metade zebu, metade taurino. Lembrando que quando a gente fala do zebu, nós estamos falando quem são os zebus? Os Nelores, os Gir, os Zerás. Então, o estímulo serve muito bem para eles. O único cruzamento que a gente tem dificuldades em colocar esses estímulos que eu falei para você na sala de ordenha para promover uma boa descida do leite é ainda com os animais que a gente chama de 1/4. Quem são os animais 1/4? São os animais que têm 75% zebu e 25% holandês. Nesses, a gente ainda não consegue ter uma resposta da maioria, assim como o gir leiteiro, como eu expliquei, porque o componente dele do zebu ainda é muito alto. Mas para o F1, dos animais que nós temos trabalhado, as respostas da maioria foram muito boas quando a gente fez esse treinamento de novilhas na sala de ordenha. Então, pode fazer com o F1, que a resposta é boa. Bacana. Tem uma pergunta mais genérica, o que você acha sobre o manejo do compost barn? Se você quiser fazer uma relação dele com o bem-estar animal, autoavaliação. Queria agradecer a Marilda, daqui, a A Maria, Jonathan, bastante gente Jonathan. que está sempre contribuindo com a gente, além do pessoal da Balde Branco também. Tem mais uma aqui que eu vi. Eu vi a Flávia da Emater de Brasília, faz um trabalho super legal com o Muita gente produtor lá, legal. muita gente. Flávia, qual E o compost? programa de aleitamento. Isso, compost. Fale do compost para nós. O compost é um confinamento, né? Então, ele traz problemas de bem-estar para os animais? Se mal manejado, sim, né? Se a gente coloca, por exemplo, eu já acompanhei muitos produtores, de médio a pequenos produtores, que chega na época de janeiro, sofrem muito porque o animal está no piquete, mas na verdade ele está no barro, né? Porque é um período de águas, é um período que os animais aumentam as suas sujidades, então isso é um problema muito grave. Animais sujos, aumenta a CCS, aumenta a laminite e eu tenho uma série de problemas. E eu não tenho uma área muito grande para poder fazer uma rotação desses animais. Quando chove, eu não tenho piquete, acabou, eu só tenho aquele com barro. Então, eu vejo muitos produtores adotando, principalmente os pequenos produtores e médios produtores, adotando esse método do composto para justamente tirar a vaca do barro e colocar ela num ambiente mais confortável. Se você perceber que isso melhora o bem-estar dos animais, melhora, e melhora mesmo. O que a gente não pode é fazer algo mal manejado. Então, o compost barn, ele é um pouquinho diferente do piquete. Ele requer de você manutenção. Então, ele requer que você revolva as camas com frequência, dependendo da umidade
até 3 vezes ao dia. Você tem que ter ventiladores dentro desse ambiente para que essa cama seca. Então, esse manejo no compost, ele é bom para os animais, desde que o ambiente seja bem manejado. Então, muitos produtores às vezes falam assim: compost não deu certo na minha fazenda. Mas não deu certo na fazenda porque falhou na manutenção. Então, pense bem que quando você coloca um sistema de confinamento, ele vai resolver o seu problema, mas ele vai te exigir mais em manutenção. Então, um ambiente bem mantido, um animal bem manejado. Não vejo problema em relação Legal. a isso, ao compost. Cai nos processos, né, que a gente comentou lá no começo, muito bacana. E um processo que a gente, muita gente associa com bem-estar animal é a questão sofrida, não abordamos muito nos posts que a gente fez durante a semana, que eu espero que todo mundo vá lá ver. E comenta sobre isso, Lívia, o refrescamento em si, qual é o grau, quão ele efetivo é, o que a gente tem que prestar atenção? É. O estresse térmico e a vaca leiteira é um problema que sempre teve e sempre vai ter. Né? É um animal muito produtivo, é um animal que tem uma demanda de energia muito alta, porque é um animal que produz leite todos os dias. E a gente sabe que um animal que está em estresse, ele tem dificuldade na questão da onda folicular, problemas de reprodução, até a chance de perder esse embrião no primeiro dia da implementação, tanto da inseminação artificial, diminui a produção, diminui o consumo de alimento. Então, o estresse térmico é um problema. Ponto. Como é que eu resolvo isso? Tentando promover um ambiente que traga conforto térmico para os animais. Se a gente pensar em refrescamento, o refrescamento ele é comprovado cientificamente que ele tem efeitos positivos. Mas um refrescamento, para ele ser significativo, o melhor deles é o evaporativo, que é aquele que você coloca o animal sobre uma nebulização com água e uma ventilação forçada, e ele, pela evaporação, ele vai perdendo calor. O que acontece muitas vezes, o erro dos produtores é acreditar que aqueles 10 minutinhos de refrescamento na sala de espera vai fazer com que a vaca tenha uma queda significativa de temperatura corporal, e ela não vai conseguir. Se você pensar que é um animal de 450 quilos, junto de mais outros 20 ali, aquilo forma um cinturão de calor que a vaca não é capaz de ter um resfriamento significativo somente na sala de espera. Então, hoje muitos trabalhos focados em Israel, que é onde se trabalha muito com esse método de resfriamento, tem mostrado isso, que os animais têm que ter de 35 a 40 minutos de refrescamento, e não só uma vez ao dia, não. Mais de uma vez ao dia, dependendo da condição de umidade relativa do ar e da temperatura. Então, a gente tem que pensar assim, as vacas não podem sentir calor. Se o seu método de refrescamento você só tem na sala de espera, você tem que olhar lá onde ela está. Então, se ela tem opção de sombra, se ela tem uma opção de ventilação, a gente não pode deixar com que a vaca esquente. Uma vez que a vaca esquentou e ela está com o motorzinho dela lá fervendo, naqueles 450, 500 quilos, meia tonelada, aqueles 10 minutos não vão ser eficientes para o resfriamento. O resfriamento, sim, é importante, principalmente no verão, para as vacas leiteiras, isso tem que acontecer, mas a gente não pode deixar a vaca esquentar. Então, a hora que ela está lá no piquete, eu tenho que tentar promover um conforto para elas, e a hora que elas chegam na sala de espera, elas não estarem tão encaloradas assim, porque aqueles 10 minutos não vão ser suficientes. Aí são fazendas hoje trabalhando o que eles chamam de toalete ou banho. Essas vacas vão 2 a 3 vezes por dia. Ela tem um efeito positivo nessa questão de diminuir a temperatura corporal das vacas. Mas pensa assim, ó, vaca com estresse térmico, baixa produção, falha em reprodução, não é legal. Entendi. Então, e o que ele pode pensar? Ele tem que pensar nela como um todo, mas ele tem que buscar, então, sombreamento, esse tipo
de nebulização que você comentou? Quais são assim as alternativas que ele pode olhar lá para o mesmo uma integração, né, com floresta, algumas coisas nesse sentido, é isso? Nos piquetes, por exemplo, primeiro, escolha dos animais, né? Cada região vai te determinar uma escolha. Se você está numa região muito quente e você quer trabalhar com gado muito apurado, então você não tem escapatória, você tem que ir para o sistema confinado, que é o freestyle ou compost barn. Não queira acreditar que um piquete sombreado vai resolver o problema de uma vaca holandesa num calor de 39 graus Celsius. Então, tudo começa de um planejamento. Então, o que ele tem que pensar? Numa escolha boa da raça relacionado à região que ele está, uma boa escolha de instalação. Por exemplo, no piquete, ele pode colocar sombra, ele pode trazer as vacas para esse momento de toalete, que é importante, às vezes só a sombra não é o suficiente. Então, trazer esses animais por 35 minutos para tomar esse banho e voltar. No compost barn, eu tenho já os ventiladores, mas eu também lá na pista de alimentação, eu posso colocar nebulizador, que quando esses animais, e ventilador, quando esses animais estão lá no coxo, eu consigo fazer esse momento de refrigeração, de resfriamento nos animais. O freestyle também te dá essa possibilidade. Então, você tem que avaliar. A vaca está te falando quando ela está em estresse térmico, um indicador básico. Diminuiu a ingestão de alimento. Então, você está colocando ração no coxo, o alimento no coxo, e você percebeu que começou a sobrar muito alimento, opa, já é um ponto para te falar assim, ó, está acontecendo algum problema. E muitas vezes esse problema está relacionado com o estresse térmico. Então, você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu estou tendo falhas na reprodução, em detecção de cio ou de liberação de onda folicular, não estou conseguindo. Está te indicando que ela está com estresse térmico, que alguma coisa precisa ser feita. Bacana. E essa, você, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma pergunta da Antonieta, obrigada. Guazelli, o que poderia ser feito para melhorar o conforto no curral de manejo para o procedimento de reprodução? Teve mais uma pergunta aqui também, de vacinação. Quais os erros no bem-estar animal, nos protocolos, pensando em bem-estar animal, né, com os protocolos de vacinação? O curral de manejo, você vai usar o animal vamos dizer que você vai ter um manejo eficiente, né? Então o animal vai permanecer quanto tempo ali no curral de manejo de reprodução? 30 minutos, trazer esse conforto térmico, que lembra que eu falei que se o intervalo é muito curto, você não consegue ter um resfriamento significativo? Então, isso você tem que pensar. Você tem que pensar mais no ambiente onde que essa vaca descansa, no ambiente onde essa vaca come, porque é lá que ela passa mais horas do tempo. É lá que a gente tem que focar na questão de não deixar a vaca esquentar. Uma vez que ela veio para o curral de manejo e tem a opção de promover, ótimo. Se tiver um ventilador, ótimo. Se você conseguir fazer um curral de manejo que tenha um pé direito alto, com uma boa ventilação, tudo isso te ajuda também a, a diminuir esse estresse térmico. Uma coisa importante, viu? Trabalhar com lotes pequenos, evitar aglomerações dentro do curral. Isso faz com que a vaca fique menos agitada. Uma vaca muito agitada, ela produz o calor dela. É como se a gente estivesse fazendo um exercício. Então, quanto mais tranquilo o manejo, quanto menos aglomeração, quanto mais espaçamento para esse animal dentro do curral, a chance desse animal ganhar calor também é menor. E, preferencialmente, utilizar esses métodos de técnicas de reprodução nas horas mais frescas do dia, né? Que é geralmente no começo da manhã e final da tarde. Ah, então a Antonieta complementou aqui a questão de outras dicas, que foi o que você comentou, né? Tanto os horários, a questão da aglomeração, muito legal. E essa ideia dos protocolos de vacinação, Nívia, tem alguma coisa que é um ponto importante do bem-estar animal que as pessoas não estão prestando atenção? Tem gado leiteiro, às vezes a gente quer atalhar os processos, né? Eu estou aqui em Minas, fala atalhar os processos, não faça isso. Quer vacinar a vaca dentro da sala de ordenha? Jamais. Não devemos. A gente falou disso não sei se a gente já soltou esse post, mas não devemos fazer tratamento de vacinas, de protocolos medicamentosos
medicamentosos dentro da sala de ordenha. Porque, lembra, tudo tem que ser positivo. Então, eu estou construindo uma memória. De repente, eu dou uma agulhada nessa vaca e ela não estava esperando isso. Eu estava até conversando com o produtor, o Zé Renato Chiara, ele fala, a vaca vai perder a amizade com a gente e isso aí não vai ser bom. Então, primeira coisa, tem um local especial para poder fazer todos os manejos de vacinação, de reprodução, de tratamento de mastite, antibiótico, etc. Bom, quais são os cuidados da vacinação? Primeira coisa, pessoal, agulha. Né? Isso serve para gado de corte, serve para gado leiteiro. Aqueles abscessos que a gente vê no pescoço das vacas, grandes abscessos, aquilo é um processo inflamatório. Aquilo não é reação vacinal. A reação vacinal é algo pequeno, é algo que forma um pequeno caroço, porque a própria vacina, por exemplo, a fitosa, né? Ela tende a ter essa reação, é dela. Mas aquela coisa muito grande, aquilo que fica pendurado no pescoço, está te mostrando que é um processo inflamatório. E ele tem origem de quê? Mau manejo da agulha. Usar a mesma agulha para vários animais, não ter cuidados de higiene, não ter um bom protocolo de manejo. Então, tudo isso implica, sim, o bem-estar dos animais e te traz problemas como esse no número de abscessos nas vacas. Bacana. E tudo isso está muito relacionado, que a gente falou desde o começo, e bacana essa sensibilidade que você tem de perceber as pessoas, né? Que acho que isso também se deve muito tua formação, a tua experiência com o treinamento. O bem-estar animal ele é uma constante de tudo que a gente lê, de tudo que a gente favorece, tanto nas matérias ou nas entrevistas com você, com o professor Matheus, com outras fontes também. É uma coisa que é uma constante, a gente tem que estar sempre retomando, relembrando, enfatizando na fazenda. Como que faz isso no treinamento com as pessoas? Qual que é a tua orientação relacionada a isso? Para que a gente consiga manter forte essa consciência, né? Tudo que você falou vai muito da observação. Ah, eu vi que a vaca comeu pouco, eu vi que o bezerro estava magro, né? Então, como que a gente deixa essa chama acesa na equipe? O começo nunca é fácil, né? Então, eu vou utilizar o exemplo da Fazenda Boa Fé, que é uma fazenda hoje que tem um trabalho super legal em relação a bem-estar animal e fica aqui próximo de Uberaba. Às vezes, quando a gente chega na fazenda, porque o produtor chamou, porque viu que aquilo é importante, a gente chega para falar com a equipe, às vezes lá vem alguém para apontar os meus erros. Começa assim. E não é isso que a gente vai fazer na fazenda, né? Uma fazenda para dar certo, Flávia, uma boa adoção de boas. Às vezes as pessoas têm um pensamento equivocado de que eu vou chegar lá e vou fazer um treinamento de 8 horas e isso vai resolver todos os problemas. E na verdade não vai. A primeira coisa, todo mundo tem que estar sensibilizado que aquilo é um problema. Esse é o primeiro trabalho que a gente faz quando a gente chega numa fazenda para avaliar os diagnósticos. Então você começa, por isso que eu falei, não subestime, porque você começa a conversar com um tratador de bezerro, ele sabe o que ele está fazendo. Ele às vezes está fazendo daquela forma porque nunca foi explicado para ele que pode ser feito de uma outra forma. E aí, a hora que você começa a explicar o porquê das coisas, por que essa coisa acontece, aí sim você vai ganhando essas pessoas e essas pessoas vão acreditando. Porque não adianta nada eu fazer uma consultoria e ir embora, quem fica lá os outros dias do mês é o tratador, né? Então ele tem que começar a perceber isso. Então o nosso treinamento é ter um pouco de empatia e entender que essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. Os trabalhos aí mostram que um bom trabalho de consultor exige uma confiança de quem está contratando essa pessoa e entender que isso leva um tempo. E um tempo aí que pode variar de 3 a 6 meses, dependendo de cada uma das fazendas. Então, a gente tem que pensar que é uma mudança de hábito, é uma mudança de atitude. Se não adianta nada ele não ir fazer bem isso todos os dias. Então, quando a gente lida com as pessoas, a gente tenta mostrar para ela onde que está o problema. E a hora que ela resolve esse problema, fica tudo melhor para ela, para os animais, ela se sente mais satisfeita. E todas as experiências que a gente tem na fazenda com as pessoas têm sido positivas. Uma vez que você tem esse entendimento de que você tá, isso não acontece de pronto, né? De, de uma forma tão rápida como Uhum. a maioria das pessoas esperam. É.
Lívia, eu quero te agradecer. O Instagram vai derrubar a gente. E Ah, essa que conversa tá pena. tão boa, tão prática, tão como você tem essa facilidade, né, de perceber, de falar fácil, de se doar para esse tema que você dedica ao seu trabalho. Muito obrigada por hoje, por todas as entrevistas, por todas as explicações e paciência. É muito bacana Imagina. isso. E a gente segue, né, com esse tema bem-estar animal, que é um tema que depois que ele conquista, a gente vê as pessoas, as fazendas, os animais, tudo mais feliz e rodando, sempre presente aqui na Balde Branco. A gente sugere que também todo mundo siga a Bea Consultoria, siga a Lívia. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Uma delícia ver tantas pessoas, né? A Marilda sempre me socorre. Muito bom. Ó, Jonathan, E fica parabéns. aqui, com certeza. Pode dar tua última mensagem aí, querida. Muito obrigada. Flávio, eu que agradeço. Para mim é um prazer poder sempre falar desse tema que a gente acredita tanto. É um trabalho de uma vida que eu trabalho com isso desde 2004. Então, se você pensar aí, são 16 anos. E hoje é uma satisfação muito grande ver as pessoas comentando, ver as pessoas buscando isso, levando a ideia. Então, se para cada um que participou com a gente dessa live levar essa informação e plantar isso, cada vez mais a gente vai tornar uma produção animal mais ética, mais sustentável, com uma imagem positiva. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para aquilo que você precisar. Falou em bem-estar animal, conta comigo.